Bom, nós abrimos uma caixinha de pergunta ontem sobre as doenças que dão direito à isenção do imposto de renda e recebemos algumas interações aí sobre, principalmente, né, quais doenças gerariam direito. Então, as principais dúvidas foram nesse sentido. A gente preparou essa live para tirar elas, responder as principais dúvidas que nós tivemos e falar um pouco mais sobre os diagnósticos que são capazes de dar esse direito. Bom, o direito à isenção do imposto de renda ele está previsto numa legislação tributária, a lei número 7.713, de 1988, e ele traz 17 diagnósticos, a legislação traz 17 diagnósticos dos seus dispositivos que são capazes de isentar do imposto. Nós não vamos aqui falar cada um deles, né? Não vamos aprofundar cada um deles, mas a ideia é que nós façamos uma interação aqui com as perguntas que nós já tivemos. Rapidamente, tá? A legislação fala em acidente de serviço, diagnóstico de HIV, alienação mental, câncer, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, Parkinson, esclerose múltipla, espondilite anquilosante, hanseníase, hepatopatia grave, moléstias profissionais, nefropatia grave, paralisia irreversível, tuberculose ativa, doença de Paget e encerramos aqui a lista das 17 doenças. Bom, nós separamos aqui uma pauta, vou também abrir um pouco para o Dr. Arthur aqui conversar um pouco, e durante a live a ideia é que a gente vá respondendo os questionamentos aqui ao vivo de vocês, né, o que já nós tivemos aqui. Já temos aqui uma pergunta, na verdade, mas antes de a gente abrir pergunta ao vivo, a ideia é que essa live fique gravada, a gente também separou algumas perguntas aqui para responder. Então, Arthur, se quiseres comentar alguma coisa. Claro, Cássio, eu acho que é importante quando a gente fala da lista de doenças, da isenção do imposto de renda da Lei 7.713, a gente frisar que esse rol, ou seja, essa lista, ela é taxativa. O que isso significa? A gente não consegue trazer de maneira análoga, ou mesmo tendo outras várias doenças que também são tão graves quanto as doenças que constam na lei, infelizmente essas doenças não estão abrangidas pelo benefício. Ou seja, o legislador, na hora que ele pensou, né, em trazer esse benefício para que essas pessoas tenham uma possibilidade de estar realizando tratamento, tenham até uma dignidade maior nas suas vidas, o legislador ele não conseguiu abranger todas as doenças. Então, outras doenças que não estão na lei, tal como a surdez, a gente recebe bastante questionamentos também sobre a fibromialgia, são doenças que acabam não sendo abarcadas por esse benefício. A gente acha que ao longo da live vai explicar que existem algumas das doenças que constam na lei, que têm conceitos abertos, como a própria moléstia profissional, o acidente do trabalho, que a gente às vezes consegue trazer uma doença que não está expressamente no rol, mas que se enquadra nesses conceitos abertos. Mas a maioria das doenças que constam ali, tal como neoplasia maligna ou câncer, né, HIV, essas doenças, então, elas constam de maneira expressa e a pessoa tem que ter esse diagnóstico. Às vezes a gente vai ter situações de pessoas que tiveram um câncer menos agressivo do que muitas outras doenças, mas pela lógica do direito tributário, uma vez que consta a expressão neoplasia maligna, qualquer câncer está abrangido pela isenção, independente da gravidade. Perfeito, perfeito. Até um ponto que é interessante sobre isso, as doenças que estão na legislação concedem direito à isenção, independente de elas serem contemporâneas ou não. Então, mesmo curadas, isso até acaba sendo uma crítica, né? Nós temos vários diagnósticos de pessoas com diagnósticos graves que não estão na legislação, né? Não concedem, portanto, a isenção, e pessoas que tiveram um dos diagnósticos da lei, por mais que estejam curadas hoje, ou controlaram a doença, os sintomas dela, mesmo assim possuem esse direito. Um traço em comum desses diagnósticos que estão na lei, né, das 17 doenças, pelo menos boa parte delas, a maioria, é a necessidade de um acompanhamento. Então eu acredito que esse seja a grande finalidade da legislação, seja essa, né? Desonerar do imposto de renda é aquela pessoa que teve uma mudança, a partir daquele diagnóstico, passa a ter uma mudança perpétua aí na vida, né? Um acompanhamento a cada 6 meses, uso contínuo de medicamentos, etc. Então, para essas pessoas que criticam, né, é uma legislação que ela existe, infelizmente,
somente para esses diagnósticos, mas mesmo as pessoas que estão curadas, elas têm um impacto aí significativo nas vidas delas, né? Perfeito. Cássio, acho que é importante também ressaltar, né, que como já é matéria pacificada judicialmente, não é possível ampliar esse rol de doenças, mas existe, né, vários projetos de lei que tentam incluir a própria fibromialgia, a surdez, algumas espécies de artrose no rol. Então, cabe hoje ao legislador, seguindo a lógica brasileira para conseguir definir sobre essa matéria, né? Cabe ao legislador, então, trazer projetos de leis que visem incluir essas pessoas que hoje não estão abarcadas pela legislação. Perfeito, perfeito. Até, inclusive, estava vendo aqui alguns questionamentos da Alessandra aqui. Ela mencionou que teve fibromialgia, esclerose óssea. Fibromialgia, inclusive, é um desses projetos de lei, né, que nós temos hoje. Isso é interessante, né? Um projeto de lei da fibromialgia que ele já é bem antigo, já tem alguns anos aí em tramitação. E por mais que haja um projeto de lei, infelizmente não é possível com esse diagnóstico. Mas pelo que eu vi da própria Alessandra, ela também mencionou que teve câncer de tireoide. Com esse diagnóstico, Alessandra, mesmo curado, tá? É possível sim pedir a isenção. Então, independente da data do diagnóstico, é possível sim pedir a isenção com base nele, tá? Aí só um adendo, a live não tem esse objetivo, o objetivo é para nós falarmos de fato sobre as doenças, mas existem outros requisitos, um deles é a fonte de renda. Então, nem toda renda pode ser isenta. Então, é um outro requisito aí da isenção e isso provavelmente vai ser objeto de uma outra live, outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso perfil também. A ideia é que a gente esteja disponível nessas lives para estar conseguindo conversar com o máximo de seguidores que a gente tem. A gente nota que algumas perguntas elas tendem a se repetir. E na nossa prática aqui, Cássio, a gente acaba vendo que, às vezes, como a própria Alessandra, ela questionou primeiro se a fibromialgia poderia estar isentando ela e depois mencionou a existência de um câncer. Então, nessas conversas que a gente tem com os clientes, a gente nota que muitas vezes eles trazem uma doença que está presente na vida e ignoram essa questão de que mesmo curado, basta ter tido em algum momento na vida um desses diagnósticos, a pessoa tem direito. Então, às vezes, um câncer que ele tem muitos anos, às vezes mais de 20, 30 anos, é possível sim, recuperando essa documentação, tendo os documentos médicos que comprovam o diagnóstico, obter essa isenção. E mais do que isso, né, quando a gente consegue obter essa isenção com uma data de diagnóstico de um período mais antigo, a gente consegue também possibilitar a restituição de valores que foram pagos indevidamente. Então, muitas vezes a gente deixa até de mencionar a existência de uma cardiopatia mais recente para focar no diagnóstico como o do câncer, que ocorreu no momento anterior, que é um diagnóstico muitas vezes mais fácil até de comprovar, porque é algo que cumpre mencionar, além da gente ter na lei alguns conceitos abertos que permitem que a gente enquadre doenças que não estão propriamente expressas, como a alienação mental. A lei não fala em Alzheimer, mas a alienação mental é uma espécie, né, é uma evolução, às vezes, de um quadro de Alzheimer. Então, esses são os conceitos abertos, mas a lei também, muitas vezes, fecha esses conceitos. Então, no próprio caso da cardiopatia, que é muito frequente, pessoas com. Na lei não consta cardiopatia, consta cardiopatia grave. Então, a gente precisa analisar o que é grave. Para isso, a gente recorre para a literatura médica. É um conceito que se torna um pouco subjetivo, né? Mas hipertensão, que é algo que é presente em grande parte da população adulta, é algo que acaba não isentando. Agora, pessoas que colocaram marca-passo, pessoas que já tiveram algum evento de infarto, essas pessoas daí se enquadram no conceito de grave. Excelente, excelente. Isso é um ponto bem importante, né? Existem diagnósticos da legislação que não exigem uma comprovação da gravidade da doença. Então, o HIV, uma vez que tem o diagnóstico, não importa se a doença está controlada ou não. O câncer, qualquer tipo de câncer. Inclusive, isso é uma pergunta bem frequente que nós temos aqui. Tive câncer de mama, tive câncer de próstata. Não importa o tipo do câncer, se é grave, menos grave, se está curado, se não está, ele gera direito à isenção. Tá? A isenção é a mesma para todos os diagnósticos de câncer. Agora tem outros diagnósticos que nós lemos aqui no início, né? Cardiopatia, nefropatia, hepatopatia, eles colocam aí o grave. Então, nesse momento, né, não somos nós, advogados,
não é o juiz, é de fato a literatura médica, são os profissionais da área da saúde que vão dizer o que é grave, e como o Dr. Arthur comentou aqui, existe também um grau de subjetividade. A gente se depara, inclusive, com muitos médicos que dizem, olha, o seu caso não é grave, etc. Outros já dizem que sim, e aí, a partir dali, é possível pedir a isenção. Então, é importante nós sempre, né, exaurirmos toda a capacidade de prova para, de fato, entendermos se aquele diagnóstico é grave ou não, ou se é só um entendimento de um profissional específico e individual, né? Cássio, a gente nota aqui também no nosso dia a dia que essa questão da doença já estar curada, ela gera uma grande divergência do entendimento do que deve ser considerado na hora de aplicar o benefício, então do que a legislação, do que o judiciário considera, para o que os médicos entendem. Então, uma pessoa, voltando ao exemplo da cardiopatia grave, uma pessoa que colocou um marca-passo em razão de uma arritmia grave, tá? Passou por um procedimento invasivo, que a gente sabe que dá uma série de limitações, até entrar no banco, passar ali pela porta giratória e necessidade de acompanhamento também, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela está praticamente curada, uma vez que o marca-passo ele regula aquela situação. Só que o que diz essa súmula? O que diz o entendimento do STJ? Súmula 627. Independente da concomitância dos sintomas, independente se a doença teve uma recidiva, a pessoa tem esse direito. Então, muitas vezes o médico vai dizer, não, olha, hoje o senhor está bem, o senhor não tem um quadro grave. Mas o que a gente tem que observar na hora de buscar o benefício? No pior momento dessa pessoa, foi grave a doença? Se sim, no pior momento dela, provavelmente antes da intervenção cirúrgica, antes da colocação de stent, antes da colocação do marca-passo, foi considerado grave, essa pessoa perfez o conceito da lei e tem direito ao benefício, de maneira vitalícia. Que é outra coisa que eu gostaria que tu comentasse também, Cássio, que essa súmula ela acabou modificando esse entendimento de passar por uma reanálise, né? Então, uma vez que o próprio judiciário decidiu, não cabe uma reanálise, independente da cura. A gente nota ainda que muitos entes pagadores continuam colocando um prazo nos laudos, né? Perfeito. Até, inclusive, o texto da súmula é o contribuinte, então a pessoa, né, faz jus à concessão ou manutenção. Então, ela tem direito a conseguir a isenção ou a manter uma isenção que eventualmente já tenha conseguido. Então, é muito comum no pedido administrativo, o órgão administrativo colocar um prazo de 5 anos. Então, isso é muito comum em casos de câncer, né? Olha, você possui direito à isenção, mas por 5 anos. Deu 5 anos, se não teve o retorno da doença, eventualmente essa pessoa acaba parando de pagar ou tem que pedir novamente, né? Numa via judicial isso não ocorre, a isenção é vitalícia. Isso é um ponto interessante, né? Os diagnósticos que estão na lei são os únicos que isentam do imposto de renda porque é um traço da legislação tributária, né? Essa literalidade, essa interpretação de fato ao pé da letra, digamos assim. Então, o que a lei coloca como requisito, o contribuinte, nós temos que preencher. O que a lei não coloca como requisito, ninguém pode exigir. Senão, caso contrário, seria ilegal. Então, exigir ou colocar um prazo de validade para essa isenção, não estando na lei, é uma ilegalidade. E isso na via judicial já está pacificado, aquele que consegue a sua isenção, consegue de maneira vitalícia. Bom, aqui a gente já, o tema ele acaba abrindo várias ramificações, sim. Mas voltando para o tema das doenças, a mesma Alessandra comentou aqui sobre a esclerose óssea, né? Esclerose óssea também não gera direito. Agora tem essa questão, né? Eventualmente, o seu diagnóstico não está na legislação, mas um sintoma dele ou uma sequela ocasionada pelo diagnóstico pode estar, sim, na lei. É muito comum, por exemplo, no caso de AVC. A pessoa teve um AVC, não está diretamente prevista na lei, mas se ficou com uma sequela, uma paralisia em algum lado, algum membro, isso sim está na lei, é possível conseguir o benefício com base nessa paralisia. Então, na hora de analisar o caso, cada caso é um caso. É necessário analisar com calma, com cuidado, os diagnósticos e, de fato, verificar se, de alguma maneira, ela não se enquadraria em um outro diagnóstico, né? Não necessariamente diretamente com o diagnóstico específico, mas por uma derivação aí da doença originária, né? No seu caso, Alessandra, esclerose óssea, fibromialgia e o diagnóstico de câncer, né, num pedido de isenção,
o diagnóstico de câncer seria o fundamento aí do seu pedido, tá? E aí a possibilidade de restituir valores dependeria das datas também, isso seria objeto de uma análise um pouquinho mais minuciosa. Bom, eu gostaria de fazer um bate-bola agora, Arthur, com a questão dos diagnósticos. Claro. E irmos falando aqui um pouco sobre, puxando um pouco do que a gente tem aqui no nosso perfil de dúvidas, né? Bom, fibromialgia não gera direito à isenção, mas nós temos aí uma questão de um projeto de lei. Caso isso passe, constando na lei, seria possível, tá? Nós temos também aqui artrite, é muito comum também artrite reumatoide, artrose. Se quiser comentar um pouco, Arthur, Claro. sobre isso. Sim. O que acontece com a artrite ou a artrose, Cássio? A artrose ela já é uma forma mais grave. Então, dependendo dessa artrose, a gente poderia tentar enquadrar como uma paralisia irreversível incapacitante. Mas como o próprio conceito da lei traz, né, essa paralisia ela deve ser irreversível incapacitante. Então, se trata de realmente de uma situação onde essa artrose ela se manifesta de uma maneira bem intensa. A artrite, por sua vez, a gente acaba se deparando muito com ela associada à moléstia profissional. Então, muitas pessoas que durante a vida realizaram, perfeito, muitas pessoas que realizaram esse trabalho repetitivo, né, de estar digitando ou manuseando alguma coisa com as mãos, acabam desenvolvendo uma certa enrijecimento e dor nas mãos, né? E isso se caracteriza como artrite. A artrite ela não concede o direito e a gente pode tentar fazer esse enquadramento associando a questão da moléstia profissional. Só que o que ocorre, Cássio? Quando a gente tenta comprovar esse diagnóstico junto a um juiz ou então junto a uma entidade, uma fonte pagadora de maneira administrativa, a gente se depara com uma exigência de que tenha existido um laudo à época que aposentou essa pessoa por invalidez. E hoje a gente sabe que é muito difícil alguém ser aposentado por invalidez em razão da artrite. O que acontece quando a pessoa vai até a sua junta médica do seu emprego para levantar essa questão, né, para pedir um benefício assistencial ou uma própria aposentadoria? É informado que a artrite, principalmente no caso dos dedos de digitação, é multifatorial. Então não tem como dizer que essa pessoa contraiu essa doença ou que essa doença se agravou apenas em razão do trabalho. Uma vez que a digitação se tornou algo do nosso cotidiano. Então a gente nota que é muito difícil conseguir isentar essas pessoas porque não existe a documentação que demonstra a associação da artrite com a moléstia profissional. Se a pessoa tem esses laudos, se ocorrer uma aposentadoria por invalidez, é possível sim. Agora, na ausência, é muito complicado, infelizmente. Não, perfeito. Até esse é um tópico que eu ia levantar. Dois tópicos que eu acredito que a gente deveria vencer nessa live aqui, que são dúvidas bem cotidianas aqui do escritório, que seria sobre a alienação mental e sobre a moléstia profissional, e já avançasse aqui e falou um pouco sobre isso. E é justamente essa questão, né? Nós precisamos demonstrar o que o direito fala de nexo causal, né? Então, a causalidade, a causa e consequência, o trabalho ocasionou aquele diagnóstico. Por mais que nós saibamos, as pessoas que entram em contato aqui conosco falam, o policial militar que utiliza, né, o colete à prova de balas, que fica com severos problemas aí na coluna por toda a vida. A gente sabe que isso ocorre, a gente sabe que isso é cotidiano, mas é muito comum, de fato, no judiciário, essa justificativa de que isso é multifatorial, né, multicausal. Então, não temos como comprovar, se não temos como comprovar que foi o trabalho que ocasionou aquilo, se uma outra questão poderia ter ocasionado, infelizmente o que nós encontramos aqui é o indeferimento desse pedido, né? Então, por mais que a gente saiba que isso é corriqueiro, acontece isso mesmo, tá? Bom, moléstia profissional, acho que isso é um ponto que eu gostaria de bater, falamos aqui. E a alienação mental, um ponto que eu queria falar é o seguinte, uma coisa que eu costumo falar com os clientes que a gente atende aqui no escritório, tá? Eu gosto de, até por uma questão de ser mais didático, de diferenciar o que a medicina diz que é uma alienação mental e o que o direito diz que é alienação, né? E a gente tem esse problema. O que seria uma alienação para o direito? O que seria uma alienação para a medicina? Né? A alienação mental para a medicina ela é bem mais ampla do que para o direito, né? Então, se puder comentar um pouco aí, Arthur, a gente acha que é um tema bem importante também. Cássio, o que
que a gente vem notando pela nossa atuação, tá? Geralmente, as doenças psíquicas que vão desde uma depressão, né, até casos de demência, Alzheimer, elas necessitam, para fins de isenção, tá, perfazer, então, o que os manuais de perícia dizem que é uma alienação, né? Não Uhum. basta ter um diagnóstico, muitas vezes os clientes nos procuram com um diagnóstico precoce de Alzheimer, de uma demência, né? E infelizmente a gente às vezes não consegue estar auxiliando porque a legislação, como ela traz já esse conceito de uma forma mais severa, né, através da nomenclatura de alienação, a gente vai precisar que essa pessoa tenha uma grande dependência de terceiros, tá? Então, no cotidiano dela, ela já não consegue mais realizar atividades como ir no supermercado, fazer sua própria higiene, né, pagar suas contas. Às vezes ela começa, inclusive, a perder o discernimento de si, então Uhum. já tem uma dificuldade de se comunicar, já tem uma dificuldade de fazer atividades, assim, de interagir, né? Se torna muitas vezes uma pessoa um pouco mais até solitária, né? Quando não tem o apoio da família, Uhum. enfim. Então é isso, Cássio. A gente tem sempre que buscar alienação mental, observar. Essa pessoa já é tutelada, essa pessoa tem uma curatela, né? Ela responde ainda por si. E Uhum. quando ela responde por si, já é um indicativo de que talvez essa pessoa ainda não esteja em um estado de alienação. E quando o cliente nos procura no escritório, a gente sempre coloca isso para ele, né? O Uhum. senhor estaria disposto a fazer uma alienação? Porque às vezes a gente nota que existem questões pessoais, né? Que a pessoa não quer colocar isso Família, ainda por parentes, é delicado mesmo. perfeito. Então a gente já teve casos em que foi exigido, né? Não só para fins, enfim, de análise do benefício, mas até para nossa atuação como Uhum. escritório, ter uma pessoa que representa o postulante ali da alienação, né? Porque senão existiria até um conflito. A gente diz que a pessoa é alienada mental, né? Que ela não responde por si, Uhum. e ao mesmo tempo foi ela que assinou a procuração. Exatamente. Então, Conflito, né? é, Alienação mental para a medicina mesmo seria algo mais amplo para o direito, né? Para essa concessão do benefício da isenção, para conseguir a isenção, seria algo de fato, né, envolvendo mais a capacidade civil. A pessoa pode assinar por si, ela depende de terceiros. Então, um questionamento que a gente faz bastante aí. Bom, a ideia da live era ser algo rápido. Acredito que, né, esse assunto ele vai ser objeto de mais pautas aqui, mais comentários aqui no nosso perfil. Mas só para nós já darmos um pontapé um pouco sobre isso, falar um pouquinho mais de maneira aprofundada, porque o story, o feed, os vídeos acabam não permitindo isso. Eu gosto de dar um adendo, que é o seguinte, né? Aquele que vai buscar a sua isenção. Às vezes, com um profissional da área da saúde, a gente recebe um banho de água fria, né? A pessoa diz, não, o seu caso não é uma cardiopatia grave. Você colocou aí marca-passo, você não tem mais uma cardiopatia grave. E não é bem isso o caso, né? O fato de ter colocado um marca-passo já era um indicativo de uma cardiopatia grave, por mais que hoje esteja bem, mesmo assim, a própria súmula do STJ diz isso, é possível conseguir a isenção. Então, não aceite sempre uma resposta final, né? E também nem sempre uma única resposta. É importante cuidar bem o profissional que está entrando em contato, né? Nós nos deparamos com muitas pessoas que entram em contato conosco com diagnósticos de câncer, de HIV, diagnósticos de espondilite anquilosante, que são diagnósticos que não tem nem que demonstrar a gravidade, como nós falamos, diagnósticos que para o escritório, né, hoje são diagnósticos simples de trabalhar, e essas pessoas perderam um benefício judicialmente e, infelizmente, perderam a chance de conseguir a sua isenção. A gente até fala aqui, né? Você tem direito à isenção, mas perdeu o direito de pedir. E o que era para ser vitalício, uma economia, se torna aí um desconto vitalício também. Então é bem importante cuidar do profissional que está entrando em contato, com quem está né, conversando, e garantir aí que vai ser feito um bom trabalho também inicial. Aqui no escritório a gente faz sempre um trabalho inicial forte com documentação, né? Não é qualquer documento que é juntado. Então a gente cuida bem dessa parte inicial, que no nosso entendimento é a principal parte do processo, o que torna o processo mais tranquilo, e no final, na ponta, que o que importa é vitorioso, né? Bom, a live aqui, a ideia é que ela fique gravada, então ficando gravada, comentem aqui também na nossa live aqui, se tiverem mais alguma dúvida,
que se for, né, se forem mais dúvidas sobre os diagnósticos, a ideia é que a gente faça outras lives também sobre esse tema, tá? Arthur, se quiser deixar uma mensagem final. Perfeito, eu acho que a gente traz esse espaço, né? Vamos com recorrência estar aparecendo aqui para responder a todo mundo que tem algum questionamento, principalmente sobre a isenção. Amanhã eu acredito que a gente vai estar também compartilhando algum conteúdo referente a esses projetos de lei que a gente comentou, para as pessoas poderem também votar, né? São páginas da própria Câmara dos Deputados em que é possível aderir, entre aspas, ao projeto, né? Torná-lo, dar mais força para essas demandas que a sociedade traz, tá? E reforço o que tu disse, Cássio. A parte de buscar um especialista que consegue verificar qual que é a documentação que precisa ser juntada. Às vezes a gente vê trabalhos, infelizmente, que são feitos de uma maneira pouco cuidadosa, né? Juntam um prontuário inteiro para comprovar uma doença que às vezes é dois documentos corretamente colocados de uma maneira clara, objetiva, que vão garantir o benefício da pessoa. Então, nem sempre mais é melhor é melhor, né? Uhum. E é importante as pessoas, como tu disse, não se contentarem às vezes com um não do médico ou com um não administrativo. Infelizmente, muitas justiças são feitas mesmo pelos órgãos públicos e os médicos às vezes eles desconhecem, né, o que a legislação traz. Então, a gente até brinca que cada um na sua seara, né? O médico, quando a gente vai buscar um médico para o coração, a gente busca um cardiologista. Quando a gente vai buscar um benefício, a gente tem possibilidade de falar com o escritório que faz isso todo dia. Com certeza é uma assertividade, uma chance de obter o benefício muito maior. Uhum. Perfeito, Arthur. Obrigado pelo seu tempo aí. Aos nossos contemporâneos da live aqui também, obrigado pela presença, pela participação e nos encontramos aqui no nosso perfil e também na vida aí, Isso mesmo. nos encontros cotidianos, tá? Até mais, gente. Obrigado. Perfeito. Obrigado, gente. Até mais.